Sejam todos muito bem-vindos, família Big Kingdom Culture. Se você não assistiu nenhuma aula ou treinamento até agora do nosso Kingdom Legacy, com certeza você deve assistir essa aula. Essa é, sem dúvidas, a aula mais importante do nosso treinamento. Hoje, vamos falar sobre a paternidade de Deus. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. E hoje, essa é uma convocação para você que é um filho de Deus para se levantar e ir por nossa nação. A gente vê que tem muita coisa acontecendo, existe uma agenda se levantando que vem contra valores cristãos, contra a fé, e a gente precisa se levantar. Os filhos de Deus precisam se manifestar. E essa é, sem dúvidas, a aula mais importante desse treinamento. A gente vai falar sobre o Deus Pai, a gente vai falar sobre a paternidade de Deus, a gente vai falar sobre você ser um filho. Deus é o melhor pai que você pode ter, mas e você é o melhor filho? A gente vai falar também sobre a maturidade, sobre filhos maduros. Então, fica com a gente na próxima 1 hora e vamos junto ser a cultura do reino. A pergunta mais importante que você pode ter na caminhada de fé é: quem é Deus? Na sexta-feira, nós fizemos essa pergunta ao vivo. Eu não sei se você sabe, aqui é um treinamento de formação e de ativação de líderes e missionários no Reino de Deus. Toda sexta-feira a gente se reúne no Google Meet e essa aula ela é ministrada com a interação desses líderes, né? As pessoas trocam experiências, contam seus testemunhos, respondem as perguntas ali ao vivo. Então a gente tem nossa aula sexta-feira ao vivo e aqui as aulas gravadas. E eu fiz essa pergunta: quem é Deus para você? Muitas pessoas vão responder: é o meu Senhor, meu Salvador, é soberano, é o Criador de todas as coisas, é o Altíssimo, é o meu guerreiro, é a provisão, é o Leão de Judá. Tem várias pessoas que têm uma visão sobre Deus. Mas a gente vai para a Bíblia e a gente olha para Jesus. E se a gente perguntasse para Jesus: quem é Deus para você? O que você acha que Jesus iria responder? Ele ia responder: eu sou Deus? Ele vem dizendo: eu sou o Messias, mas ele é o meu Pai. Então, você precisa ter esse entendimento. Isso vai nortear toda a sua fé. Jesus, ele não veio para nos ensinar como ser cristãos. Ele veio para estabelecer o seu reino aqui na terra. Paulo fez isso muito bem, trazendo as doutrinas básicas da fé. Jesus, ele veio nos ensinar a sermos filhos de Deus. Ao longo de toda a sua caminhada e todo o seu ministério, ele sempre revela o Pai. Ele sempre mostra o Pai. E ele sempre se coloca como filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Pai, o Filho, e ele fala: eu preciso ir, porque se eu não for, não virá o Consolador. Então, nós já falamos do Espírito Santo, nós já falamos muito profundamente sobre Jesus, e hoje nós queremos falar sobre o Deus Pai. Esse Pai amoroso, esse Pai que amou o mundo a tal maneira de fazer do seu único filho unigênito o primogênito, o primeiro de muitos. Deus amou o mundo de tal maneira que ele tinha um único filho, mas ele entregou esse filho para que você fosse chamado filho de Deus. Tá bom? E uma pergunta muito importante é: qual é a base da sociedade? A gente olha essa sociedade com valores deturpados, a gente vê que muitas coisas estão ruindo, muita coisa que foi construída sólida, culturas sólidas, pensamentos sólidos, filosofias sérias, sólidas, estão sendo duramente combatidas por esse pensamento tentando atualizar, esse pensamento iluminado, esse pensamento inclusivo. Lembrei a palavra, que as pessoas estão dizendo que para você incluir uma pessoa em determinado nível de pensamento, você tem que atualizar a escritura, você tem que abrir mão de tal princípio, você tem que negar algo que a fé diz que é base, que é fundamental. E isso está disseminando de maneira muito rápida e silenciosa nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nos nossos filhos. E a minha pergunta para você: qual é a base? O que é que quando se levantar vai vir diretamente ao encontro a todo esse levantar e essa agenda do inferno? Sem dúvida alguma, muita gente vai falar: a base é a igreja, e a igreja é o fundamento.
mas a nossa maior base, ela é a família. Porque se você não tiver uma família enquanto você é pequeno e você não for inserido nos princípios cristãos, você só vai conseguir buscar esses princípios quando você tiver idade e discernimento suficiente para escolher. Agora eu escolho ir por esse caminho. Agora eu escolho ir a Cristo. Então, se você não tem uma base familiar sólida, você vai precisar esperar ter a idade certa para tomar as suas decisões. Então, a família, ela é a principal base de toda a sociedade. Aonde não existe uma igreja local, aonde não existe a pregação da palavra, se chegar ali uma família cheia do Espírito Santo, baseada nos princípios e valores, aquela família, ela pode alcançar toda aquela cidade. Se aquela família vive pelos princípios e pelo reino de Deus, ela pode alcançar toda aquela cidade. Eu tô falando isso para você porque muitas religiões, elas vão te apresentar um Deus. Elas vão apresentar algo que você possa adorar, algo que você possa seguir, algo que você possa reverenciar, algo que você possa prestar culto. Essa é a intenção da maioria das religiões, apresentar a você um objeto de adoração. É por isso que eu perguntei no início, quem é Deus para você? Nós assistimos um filme há pouco tempo atrás chamado Conversando com Deus. Eu e a Flávia estávamos assistindo esse filme e no final do filme ela falou, cara, o filme é muito interessante. Eu vou comprar o livro para ver mais, né? Porque o filme ele é meio subjetivo, para ver mais profundo. E quando a gente foi ler aquele livro, era uma aberração. O filme falava, conversando com Deus, mas o Deus que aquele cara, aquele escritor, aquele autor conversou, tá muito longe de ser o nosso Deus, tá muito longe de apresentar Jesus. É um Deus que fala de bondade, mas é um Deus que fala que você pode fazer o que você quiser, é um Deus que fala que você é livre, que é realmente essa contracultura que tá vindo penetrar nos nossos princípios e valores. Então, todas as religiões, pensamentos, filosofias, elas podem te apresentar um Deus. Muitas dizem que você é o seu próprio Deus, mas só uma. A gente sabe que é a religião verdadeira, a gente sabe que é o único pensamento que é verdadeiro, que é o que traz vida, que é o caminho, a verdade e a vida, pode te apresentar um Pai. E esse é o ministério de Jesus. Eu não quero falar nem de cristianismo como religião instituída, mas eu quero falar da missão de Jesus aqui na Terra, que é revelar o Pai. Nós sabemos que Ele veio para redimir toda a humanidade, nós sabemos que Ele veio para reconciliar todas as coisas, mas a sua principal mensagem era: o reino de Deus chegou e eu vim implantar esse reino enviado pelo meu Pai. Então nós precisamos começar essa mensagem entendendo: Jesus veio para mostrar o Pai. Quando orarem, orem assim: Pai Nosso. Antes de vocês falarem sobre qualquer coisa, fale: Pai Nosso. O Filho nada faz senão aquilo que vê o Pai fazendo. Vocês andam ansiosos porque não sabem que o Pai de vocês no céu cuida de vocês? Então Jesus sempre retratou o Pai. Jesus sempre revelou Pai. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Se você olhar lá em Abraão, quando Deus chama Abraão para ser a nação escolhida, aquela nação que revelaria a glória de Deus, ele diz: Abraão, você vai ser fértil, você vai fazer uma nação e você terá muitos filhos, será pai de uma nação e todas as igrejas da terra serão benditas. E todas as cidades da terra serão benditas através de você. É isso que ele diz? Não, não é isso. Vamos ler o texto. Está lá em Gênesis 12. Diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha só Deus chamando por você, pelo seu meio, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E para começar agora no nosso primeiro ponto, a gente vai falar do que nós cremos
ser o principal pilar dessa família. Eu sei que você pode ser mãe solteira e talvez está falando assim, Elan, é um absurdo essa mensagem. Como é que você está falando que um pai, ele é o principal pilar de uma família? Se eu criei 2 filhos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, e eu criei 2 filhos sem nenhum pai. Eu fui mãe e eu fui pai. Você ter sido mãe e você ter sido pai não tira em nada a importância da figura paterna masculina na família. Ah, Elan, você vai ser perseguido, você vai ser crucificado por causa dessa mensagem, porque nós temos aqui o Ministério de Mães Solteiras. Mães solteiras, os seus filhos precisam de um pai. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Me desculpa se não te agrada essa mensagem, mas ela é a verdade. Vamos lá, vou te falar agora da importância do pai na identidade. Eu vou falar sobre alguns pontos que o pai tem de importância na figura do filho. Se você olhar Jacó e Raquel, vamos ver o que fala a história de Benjamim. Quando Raquel vai dar à luz e ela dá uma identidade para Benjamim, ela fala Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. Imagina como é uma criança crescendo sendo chamada Benoni. Imagina na escola, na hora da presença, da lista de presença, Benoni, filho da minha aflição. Como que essa criança vai crescer tendo uma imagem e uma identidade de si mesmo? Quando essa criança olha no espelho, ela fala, eu sou o filho da aflição da minha mãe. Eu sou aquele que por meio do nascimento tirou a vida da minha mãe. Olha como carregar essa identidade é pesada. Olha como um pai, ele tem a importância de dar a identidade para um filho. Toda vez que eu estiver falando de um pai, eu estou falando de um pai terreno e eu estou falando de um pai celestial também. Você precisa entender isso. Porque aqui nós vamos falar de Deus Pai. Não é uma mensagem para o Dia dos Pais, poderia ser. Mas eu estou falando do Deus Pai, nessa figura paterna que Jesus veio revelar. Então toda vez que eu falar de um pai negativo, um pai, por exemplo, autoritário, um pai omisso, eu vou estar falando de figuras físicas, mas também vou estar falando de visões deturpadas que nós temos do nosso Pai, do Deus, tá? Então vamos contextualizar, estar no mesmo nível aqui para você conseguir receber a mensagem. Esteja com o coração aberto, porque eu não estou aqui para defender uma filosofia, um pensamento meu, eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus para a sua vida, e essa é uma das mensagens mais importantes do Evangelho, mas é a mensagem mais importante desse curso, tá? Que quando Jesus vem, aí você vai falar, é a cruz, é a reconciliação, mas vai falar de um pai, que ele tinha toda a glória, ele tinha o seu filho, e ele decidiu entregar o seu filho para que nós fôssemos reconciliados. Então, a entrega do filho, ela parte de uma atitude do pai. A cruz, ela é uma decisão do Deus Pai de entregar Jesus por nós. Entendeu? Então a gente precisa ir na fonte. Essa mensagem, essa aula, esse vídeo é a fonte. É o princípio de todas as coisas. Aqui nesse treinamento, nós estamos falando sobre tudo. São 50 horas de aula. Nós já falamos sobre a crucificação, já falamos do Espírito Santo. E é óbvio que não tem Deus de ouro, Deus Pai é o Deus de ouro, Jesus é o Deus de prata, Deus de bronze. Porque são Elohim. É um Deus plural, 3 pessoas que são uma. É um único Deus. Não é Deus Pai um Deus, Deus Filho um Deus e o Espírito Santo outro Deus. Não. São 3 pessoas em um único Deus. Mas nós estamos falando deles separadamente para que você entenda como existe a manifestação de cada um. E os 3 são um. E eles escolheram habitar dentro de nós. Tá bom? Vamos seguir. Vai lá, Raquel, e fala, Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. E aí vem Jacó e fala, não, Benoni não. Você irá se chamar Benjamim, o filho da minha força. Olha essa troca de identidade, de filho da aflição para filho da minha força. Mas Jacó vai lá e muda o destino dessa criança. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. E Deus ensinou para ele como era ser um pai. Jacó significava o enganador, usurpador. E Deus
quando Jacó luta com Deus, ele fala: não serás mais Jacó. A partir de agora, serás Israel, o príncipe de Deus. Então agora Jacó faz: você não será Benoni, filho da minha aflição. Você será Benjamim, filho da minha força. O Pai Celestial ensinando ao Pai terreno o que deveria fazer com seu filho: dar identidade a ele, filho da minha força e príncipe de Deus. Então, a primeira missão de um pai é dar identidade para um filho. Segunda missão de um pai é dar presença. Eu queria te perguntar: Deus, ele fala lá no Éden que ele criou todas as coisas e era tudo muito bom. E quando Adão é colocado e todas as coisas já estão feitas, estão tudo pronto, Deus entrega o domínio da terra para o homem. Não era Deus que governava a terra. A terra agora ela é para ser governada pelo homem, ser fértil, multiplicar e subjugar todas as coisas. Por que que Deus não fez isso agora que Deus tinha cumprido a missão dele, que era dar o governo da terra ao homem, e abandonou? Fala: homem, vai lá, governa agora e vai na tua força. Ele vinha na viração do dia ter relacionamento com o homem. Ele vinha se encontrar com Adão. Ele vinha acompanhar o crescimento de Adão. Ele vinha ver como Adão estava como governante dando os primeiros passos. Quais foram suas descobertas? Quais foram suas dificuldades? Como um pai, na fase do nascimento, vai vendo a primeira palavra de um filho, vai vendo o caminhar de um filho, vai vendo a primeira vez que um filho fica em pé, vai vendo a primeira vez que um filho tem uma reação que todos riem, um sorriso, um choro. Eu conheço esse choro é de fome. Eu conheço esse choro é de dor, tem alguma coisa errada. E ali, esse Deus vai acompanhando Adão durante o seu governo. O que é isso? A manifestação no Éden da paternidade de Deus. O que Deus estava fazendo era cuidando de Adão. O cuidado de um pai através da sua presença. Não adiantava Deus dar a terra para Adão. Não adiantava Deus dar tudo aquilo que Adão poderia ter, de dons e etc., de conhecimento, de criatividade, se ele não tivesse ali com a sua presença. E Deus está nos ensinando isso já no Éden. Adão, você tem tudo o que você precisa para governar sobre essa terra, mas você ainda assim não pode acabar em si mesmo. Você sempre vai precisar da minha presença. Então, um pai, ele precisa dar presença para o filho. Terceiro, segurança. Proteção. Um pai, ele deve dar proteção a um filho, segurança a um filho. Eu sei que você pode ter sido abandonada, você pode ter sido abandonado. Eu fui. Eu não tenho a criação paterna. Meu pai não é uma figura presente na minha vida, por mais que seja vivo hoje. E por mais que a gente se fale, ele não é uma figura presente. Mas muitas das vezes na minha vida eu senti essa ausência de proteção. E como eu fui criado pela minha mãe, e sendo o único homem da casa, muitas vezes eu precisei ser a figura de proteção que meu pai não foi. E eu sei as dores que isso me causou. Eu sei as marcas que eu carregava por causa dessa ausência paterna. É por isso que eu estou falando da importância de um pai terreno na construção de uma família, mesmo você sendo mãe solteira. Não estou falando do que eu acho, estou falando do que eu vivi, e por causa disso, Deus me deu autoridade para vir falar para você aqui. Tá bom? Então, eu não tive essa segurança. E muitas vezes eu caí. Muitas vezes eu errei. Muitas vezes eu tomei atitudes impensadas e precipitadas porque eu não tinha um pai para me dar destino, que é o último tópico que eu vou falar dessa questão da paternidade. O nosso pai, ele nos promete: ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não deveremos temer mal algum, porque podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas ele está conosco. Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não é um pai que nos criou, nos formou
está ausente. Ele é um pai presente que nos protege e nos assegura que ele vai nos levantar durante a caminhada. Então, se você não tem essa figura de proteção no seu pai terreno, ou se você nunca teve a presença dele, e se você não teve a identidade que ele deveria ter te dado, o seu Pai Celestial, que vem encontrar com você hoje, através desse vídeo, ele vem te entregar tudo isso. Provisão. Um pai, um filho, ele não chega assim, por exemplo, o João Gabriel e a Malu, que estão aqui com a gente. Eles não chegam pra gente, será que vai ter comida hoje no almoço? Eles não acordam perguntando, será que vai ter comida hoje no almoço? Será que a gente vai jantar hoje? E amanhã? Nossa, amanhã tá muito longe, porque hoje é presente. Mas e amanhã? E o futuro? E as minhas ansiedades? Será que a minha escola vai ser paga? Será que a gente vai ter combustível para ir para a igreja? Será que a gente não vai passar fome? Eles não precisam se preocupar com isso, porque nós cuidamos da provisão deles. Nós cuidamos da provisão deles. Nós cuidamos da proteção deles. Nós zelamos por eles. A figura de um pai, ela traz a provisão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não pense no que é a vez de comer e no que é a vez de vestir. Olhem só para os lírios dos campos. Nem Salomão, em todo o resplendor de sua glória, se vestiu como um desses. Vocês não veem as aves dos céus? Não cegam nem colhem. Mas o Deus Pai cuida de todas elas. Quanto mais cuidará de vós, homens de pequena fé. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não existe ansiedade quando nós temos a certeza que o Deus Pai cuida de nós e Ele há de prover todas as coisas. Ensino. Eu não sei se você conhece, mas existe uma coisa chamada Bíblia Sagrada. E ela vem para nos ensinar todo o caminho que nós deveremos andar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, pela palavra. E também Deus instituiu pessoas nessa terra que vão anunciar. Pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Eles vão anunciar e ensinar essa palavra. Então nós temos uma palavra que por conta própria nós podemos buscar. Temos diversos materiais de apoio e também temos pessoas que nos ensinam essa mensagem. O pai, ele deve ensinar ao filho o caminho que ele deve andar. Então, o último tópico é o destino. A criança, ela vem para continuar o legado daquele pai. Então, um pai, ele deve dar destino para um filho. Um pai, ele deve mostrar o caminho que o filho deve andar. Você vai por aqui. E o nosso pai, ele não é um pai que fala vai e te larga. Ele é um pai que te conduz. Olha esse texto de Isaías 47:17. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que você deve seguir. Conduzir. O que significa conduzir pelo caminho? Condução é um verbo transitivo direto que fala ir junto ou ir dentro. Quando você vai dentro de um carro, você está sendo conduzido pelo aquele veículo. Aquele veículo está te conduzindo a um lugar. Quando eu pego você pela mão e te levo a um lugar, eu estou te conduzindo para esse lugar. Então esse texto está falando de um Deus que pega você pela mão e te leva em direção ao seu destino. Não pense que Ele vai preparando o caminho enquanto Ele vai te levando. Não, o caminho já está preparado. O que Ele está fazendo é preparar você. É conduzir você no caminho que Ele já preparou, tá bom? Agora, a gente vai falar um dos principais textos de hoje, que é Romanos 8,15, que diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo.
Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Aqui, quando fala Abba Pai, está falando de um bebê que não sabe falar pai ainda. Aqui no português não seria Abba, mas seria papá, aquele primeiro balbuciar do bebê, papá. É exatamente isso que o nosso espírito clama ao Pai. Dependência, reconhecer o seu amor, papá. Quando o bebê está falando papá, ele está dizendo, ei, esse é meu protetor, esse é o meu provedor, esse é aquele que me dá identidade, esse é aquele que me dá destino, esse é aquele que me pega no colo, esse é aquele que me limpa, esse é aquele que me veste, esse é aquele que provê todas as coisas que eu preciso para receber o leite, o alimento materno. Esse é o meu Pai. E esse texto também nos promete algo. Então nós somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, a palavra co-herdeiro significa herdar com, mais uma vez, a condução pela herança. Tudo está preparado e nós iremos acessar essa herança, desfrutar dessa herança sendo co-herdeiros de Cristo. Já falei aqui uma vez e falo novamente. Charles Spurgeon disse que uma vez ele chegou numa casa para visitar uma senhora que era da sua igreja e quando ele viu tinha um testamento na parede. E ele falou assim, minha senhora, o que é esse testamento? E ela disse, eu era serva de uma senhora muito rica. E eu amava muito essa senhora quando eu a servia, e essa senhora também amava muito a mim e o meu serviço. E quando ela morreu, ela deixou essa carta escrita para mim. E eu quis pendurar essa carta na parede como uma lembrança dos momentos bons que eu tive com essa senhora. Charles Spurgeon então disse, não, isso não é uma carta, isso é um testamento. E esse testamento está te dando acesso a uma herança. Se nós somos ignorantes, se nós não sabemos, se nós não temos conhecimento das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, nós não iremos acessar essa herança. O nosso Pai nos deixou uma herança. Todas as riquezas já estão preparadas através dessa herança que o nosso Pai nos deixou. O que nós precisamos é conhecer essa herança e acessar essa herança. Isso vem através de um relacionamento com Deus e o conhecimento da palavra. Jesus é o modelo perfeito de um filho que revela o Pai. Eu sei que essa mensagem ela pode doer para algumas pessoas. Na sexta-feira, na aula ao vivo, nós tivemos um momento muito profundo de cura na paternidade. Eu vou orar por isso aqui no final desse encontro. Mas quando eu falava, muitas pessoas ouviam negativamente, porque quando eu falava da figura do pai, a figura do pai terreno vinha à mente. E aquilo era como uma agressão quando eu falava sobre paternidade para essas pessoas. E para mim foi assim no começo. Uma agressão ouvir sobre um Deus Pai, já que eu tive um pai tão ausente, tão omisso e tão relapso. Então eu quero falar para você que tem essa ferida, que ao final nós oraremos juntos. E eu quero falar agora sobre a referência de pai. Qual é a sua referência de pai? Talvez o seu pai seja o seu herói. Talvez o seu pai seja aquele pai que eu falei ali no começo. Deu destino, identidade, te ensinou, provisão, segurança. Mas talvez você não tenha tido absolutamente nada disso. Nem do seu pai, nem da sua mãe, que talvez tenha tentado suprir esse buraco que ficou na sua família. E a gente vai falar agora de figuras negativas de pai e como muitas vezes a gente transfere essa figura para Deus. Quando a gente fala de pai, por exemplo, o primeiro pai que a gente vai falar é o pai autoritário. A gente vê Deus como esse pai autoritário porque foi o pai que nós tivemos na nossa vida. O pai autoritário é aquele que não te dá carinho. É aquele que você fala assim, ei, eu não posso falar com Deus de qualquer maneira. Eu não posso me apresentar a Deus de qualquer maneira. Deus é o Santíssimo, Digníssimo, Altíssimo, Excelentíssimo, Íssimo. E quando você vai colocando os íssimos em Deus, ele vai ficando cada vez mais longe. A cada íssimo, ele vai ficando mais longe, e longe, e longe.
e você vê um pai que a única coisa que ele faz é ordens. Fala assim, o livro, a Bíblia, é o nosso manual de regra, fé e prática, apenas. É como se a vida cristã fosse ler o manual de uma cadeira, de montar um móvel, de montar um ventilador. Hoje eu vou acordar, eu preciso ler o manual da minha vida, vou ler a Bíblia. Deus Santíssimo, Altíssimo, Digníssimo, isso. Agora, o que iremos fazer? E vai ali, um pai autoritário, um pai que se você erra, esse pai te pune, te castiga, um pai que te aprisiona, um pai que não te chamou para a liberdade. Quando eu falo liberdade, não falo libertinagem e nem falo que liberdade é você viver na sua força, é você viver pela natureza humana. Liberdade, para nós cristãos, é o poder de dizer não. Eu sou livre porque aquilo que as pessoas buscam felicidade preencher em relacionamentos, em drogas, em qualquer prática de qualquer outra coisa, nós temos essa felicidade plena em Deus. Então nós podemos dizer não para uma bebida, não para uma droga, não para um relacionamento que estava ali só para tapar um buraco da minha alma. A liberdade do nosso Pai é dizer não para todas as coisas e dizer sim para aquilo que nós precisamos dizer. Então, esse pai autoritário, é um pai distante, é um pai que só criou um manual de regra e só está esperando você errar para te punir, e quando você acerta, ele fala: você, meu servo, não fez mais que a sua obrigação. Gente, não é assim. Deus não é esse pai. Jesus, quando aquele centurião procura ele, Jesus fica impressionado. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus fica impressionado. Ele fala: nem em Israel eu vi fé sincera como essa, para aquele centurião. Ele fala: ô minha filha, como grande é a tua fé, para aquela mulher. Um pai orgulhoso daqueles que tinham fé nele. Jesus representava o orgulho do pai daqueles que tinham fé nele. Você que é pai, você deve se orgulhar dos seus filhos. A cada acerto, você deve se orgulhar deles. E o que Jesus fazia quando erravam? Onde estão os teus acusadores, minha filha? Eles não te condenam, portanto, nem eu. Vá e não peques mais. Quando os filhos erram, nós não descartamos os filhos. Nós levantamos os filhos e falamos: vá e não peques mais. Se o seu filho errar, você vai jogar ele fora? É assim que você é como pai? É assim que você acha que Deus é como pai? Que você erra e ele te joga fora? Por que que nós vemos o exemplo perfeito em Jesus e nós não transferimos esse exemplo perfeito de pai e filho para Deus? Nós pegamos essa paternidade ferida que nós temos aqui na terra e aí sim nós transferimos essa paternidade ferida para Deus. Então, pai autoritário não representa a paternidade de Deus. Por outro lado, nós temos o pai permissivo, que é a galera do meu paizinho, meu papaizinho, todas as coisas são lícitas, tudo posso naquele que me fortalece, a hipergraça, não existe nenhum limite, nós vamos ser felizes mesmo, porque a terra foi dada para nós e nós devemos ser felizes. Uhul, que lindo! O evangelho do esmilinguido. Não, isso não representa a paternidade de Deus. Deus fala que um pai, ele corrige o filho que ele ama. Um pai, ele também deve estabelecer limites. Um pai, ele não cria um filho para si. O pai, ele cria um filho para ser enviado. A Bíblia nos mostra que os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro. E aquela flecha, ela serve para ser lançada em direção a um alvo. Então, um pai, enquanto ele está formando o caráter, formando o futuro de um filho, ele está preparando aquele filho para alcançar o seu alvo e o seu destino. Então, um pai, ele deve estabelecer limites. O pai deve ensinar um filho a dizer não e a ouvir não. Imagina se Deus tivesse dito sim para todas as suas orações. Eu, essa hora, talvez, já estaria morto. Principalmente as orações que eu fiz no meu tempo de ignorância. Oh Deus, me dá esse emprego.
Ô Deus, aí a empresa deu ruim. Ô Deus, me dá essa pessoa. E aí vi que a pessoa era demoniada. E aí, imagina se Deus tivesse dito sim, se ele fosse um pai permissivo, se ele fosse um pai que faz todas as suas vontadezinhas, que te mima, ô meu filhinho. Não, ele é um pai que impõe limites, ele é um pai que zela para que você chegue ao seu destino como uma flecha vai em direção ao alvo. Meu pensamento não são como os seus pensamentos, são muito maiores. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus vê o caminho já preparado que você não vê. Deus não tem a sua visão limitada. Então, Ele vai impor limites. Então, um pai permissivo que mima o filho e tenta, como é que se diz? Suprir a sua ausência por presentes, esse não é o nosso Deus Pai, tá bom? E aí a gente já tem um que é muito comum na nossa sociedade, que é o pai ausente. Eu vou falar de dois pais ausentes. Eu vou falar do pai que está em casa, mas é ausente. Eu chamo esse pai de pai ausente. E eu vou falar do pai omisso, que é o pai que se absteve de ter responsabilidades com o filho. Pai ausente. A gente fala que esse pai ausente ele está criando um órfão de pai vivo. Pai ausente, ele pode criar um filho como o filho pródigo. Aquele que fala, me dá minha herança, a parte que me cabe, que eu estou vazando, vou viver minha vida. Você para mim está morto. Aquele pai continua vivo, mas para aquele filho ele está morto. Aquele filho é um órfão de pai vivo. A gente vê isso principalmente nos pais super atarefados, nos pais super importantes. Tem uma analogia que eu ia fazer mais à frente, mas vou fazer agora para relatar esse pai ausente. Um filho chega e fala assim, pai, vamos brincar por meia hora? E o pai fala, não posso, filho. Estou ocupado com o trabalho. Tem um relatório amanhã muito importante. Da semana seguinte o pai chega, vamos brincar, filho? Vamos brincar, pai? O filho chega para o pai. Não posso, meu filho. Tenho que preparar uma reunião amanhã muito importante. E aí, conforme vai passando o tempo, o filho vai começando a entender algumas coisas. O filho pergunta, pai, por que você não tem tempo para mim? E aí o pai vai e diz, filho, eu sou uma pessoa muito importante. Eu sou diretor de uma multinacional. Eu tenho muitas pessoas debaixo do meu comando. Eu tenho muitas organizações debaixo do meu comando. São mais de 400 lojas que eu comando, meu filho. Sério, pai? Você é tão importante assim? Quanto você ganha, pai? Ah, meu filho, eu ganho X mil reais. Nossa, pai, é muito dinheiro. E aquele filho deixa o pai e fala, meu pai é muito importante. E aquele filho começa a capinar, e aquele filho começa a trabalhar, e aquele filho começa a trabalhar na lojinha, capinar um terreno, lavar carro, vender limonada na rua, até que depois de um ano, ele fala, pai, vamos brincar agora? Tem tantos mil reais aqui. E esse dinheiro é suficiente para comprar uma hora do seu tempo. Eu sei que essa é uma realidade das paternidades no nosso dia. Os nossos filhos estão precisando tentar de alguma maneira desesperada chamar a nossa atenção. E muitos deles acabam fazendo coisas extremamente erradas, motivados pela rejeição, motivados pelo ciúme, mas principalmente motivado pela ausência de um pai vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um pai vivo. Ele não está morto e ele está presente para nos dar direção, para caminhar conosco, para nos amar. Lembra do pai autoritário que eu falei? A Bíblia, ela é sim um manual de regra, fé e prática, mas ela é a maior história de amor que já existiu. Ela é um diário de um pai escrevendo para o seu filho o seu amor. Quando você pensar sobre a Bíblia, quando alguém te perguntar o que é a Bíblia, você fala, é um diário que Deus escreveu para os seus filhos, dizendo o quanto Ele nos ama. Cada correção que está na Escritura revela o seu amor. Cada limite que está na Escritura revela o seu amor. Tudo que Deus nos deixou revela o seu
amor. Ele não é um pai ausente. E aí eu encerro falando sobre isso, do pai omisso, que é o pai que abandona. Eu falei do Éden, né? Mas nós temos uma geração órfã de pais que abandonaram os seus filhos. E é através desse pai omisso que eu vou entrar no assunto orfandade, que é um dos principais assuntos desse vídeo, que é um dos principais assuntos dessa nossa conversa. Se você olhar estatisticamente, no Brasil, nós temos 3,7 milhões de órfãos. Mais de 40 mil crianças sem pai nem mãe, ou que foram rejeitados pelo pai e mãe, esperando adoção. Uma casa sem um pai presente, uma criança que ela não tem o pai presente, isso pode abortar uma geração inteira. Elan, você está falando besteira. Nós temos um policial no CORE, a Força-Tarefa da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, que ele fez um experimento. Ele colocou uma GoPro no seu fuzil e quando ele subia a favela nas suas operações e ele conseguia abordar e efetuar a prisão de um indivíduo, a primeira pergunta que ele fazia era: onde está o seu pai? E ali, quando ele abordava aqueles indivíduos, 100% tinham problemas com a paternidade. Essa é uma estatística e uma pesquisa que me assusta. Acho que é a primeira pesquisa que eu vejo onde a tese da orfandade foi comprovada com 100%. Nenhum deles disse: eu tenho meu pai na minha casa, meu pai é meu exemplo. Não. Todos aqueles que foram abraçados pelo tráfico de drogas, todos aqueles que foram abraçados pela marginalidade, não tiveram um pai. Se tiveram, era um pai ausente, um pai agressivo, um pai abusivo, mas eles não tinham a presença e a figura do pai correta. E isso gerou uma geração de órfãos. Muitos deles, mortos pelo tráfico, presos, tiveram seus destinos, seu futuro abortado. Quem sabe o que poderia vir de cada uma dessas pessoas que teve seu destino abortado? Talvez ali surgisse um Billy Graham, talvez ali surgisse um Spurgeon, talvez ali surgisse um Bill Gates, talvez ali surgisse um Albert Einstein, talvez ali surgisse um grande médico, um grande doutor, um grande juiz, talvez ali surgisse o presidente da República que iria restaurar a nossa nação por princípios e valores cristãos, mas não teve a figura do Pai, e ali não tiveram também um encontro com Cristo, não encontraram o Pai Celestial, e por isso tiveram seu destino e seu futuro abortado. A ausência de um pai, criando uma geração órfã que tem seu destino e seu futuro abortado. Quando eu falo que nós cristãos, você que é líder, e essa aula é uma aula para líderes e missionários. Se você não é um missionário, você é um impostor. Então todo mundo que está ouvindo é um missionário. Se você não é líder de uma célula, você não é líder de um departamento, você é líder da sua casa, líder da sua família e líder de si mesmo. Então todos somos líderes e todos somos missionários. Então você está no lugar certo. Se nós não entendemos essa paternidade e a importância dessa paternidade, até nas nossas igrejas nós podemos estar criando órfãos espirituais. Eu não tenho aqui aquele pensamento que os filhos espirituais que nós temos são pessoas que vão ser dependentes de nós e etc. Mas a caminhada cristã, ela prevê um bebê na fé. A pessoa, quando ela vem para a fé, ela é um bebê na fé, por mais que ela tenha 80 anos. Quando ela tem um encontro com Cristo, ela agora é um bebê na fé. Então ela vai precisar dos cuidados de um bebê, ela vai precisar da proteção, ela vai precisar do ensino que vai dar identidade, destino. Eu não quero falar de nós líderes como pai, eu quero falar de nós líderes, pais espirituais que conduzimos essa pessoa ao verdadeiro pai. Por favor, não traga para você esse peso de que esse é meu filho espiritual, essa é a minha ovelha. Ele é filho espiritual momentaneamente, porque ele é filho de Deus. E essa não é a sua ovelha, essa é a ovelha do Supremo Pastor, que é Cristo, tá bom? Então nós conduzimos os filhos espirituais para o Pai e nós conduzimos a ovelha para o Supremo Pastor. A nossa
missão aqui na Terra é reconciliação, ensino, maturidade e condução para aquilo que Deus tem para ela. Quase sempre nós iremos cuidar dessas pessoas por ano e depois lá na frente iremos enviá-las. Elas não vão ficar aqui conosco, aprisionadas no nosso aprisco, naquilo que nós criamos, na filosofia que nós criamos, tá bom? Então, a gente está falando dessa paternidade espiritual. Quando Jesus viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então hoje, essa aula é para você ter a paternidade curada, que você encontre o seu pai e que você também seja pai para aqueles que estão chegando, para os bebês que agora são meninos e vão começar a fazer arte, vão começar a fazer bagunça, vão começar a ter suas vontades, vão levantar, cair e errar. E o que a gente vai fazer ali como pais espirituais é levantar, vambora, não é assim, você errou, mas a gente não te joga fora, a gente não te rejeita, vem cá, vamos caminhar com a gente. E tudo isso a gente vai falar na última aula desse módulo 1, daqui a 2 semanas, quando a gente for falar de maturidade cristã e crescimento espiritual, tá bom? Então agora a gente precisa resolver o nosso BO de paternidade. A gente precisa vencer essa orfandade que pode estar gritando no nosso coração. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Você precisa resolver o seu BO com seu pai terreno. Eu sei que talvez seu pai já tenha morrido e você pode falar assim, eu não tenho mais como. Mas no seu coração, isso precisa estar resolvido. Porque se não tiver, você não vai conseguir desfrutar dessa paternidade e você não vai conseguir transbordar essa paternidade. O que nós devemos fazer para essas agora bebês, crianças, meninos na fé é desfrutar do relacionamento de paternidade e transbordar neles o relacionamento de paternidade. Eu não vou ler o texto completo, mas eu gostaria de ressaltar pontos principais da parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas 15 e eu vou pontuar algumas coisas bem rápidas, porque a gente tem muita coisa para falar ainda e o tempo já está avançado. Versículo 1. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Cobradores de impostos e pecadores é o filho que saiu de casa. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Os fariseus e os mestres da lei, os filhos que ficaram em casa e tinham a mentalidade de escravo. Versículo 1, vamos para o 12. O filho mais jovem disse ao seu pai, quero minha parte da herança, e o pai dividiu os bens entre seus filhos. Uma herança ela não é dada enquanto um pai ainda está vivo. O pai deixa a herança após partir. Então o filho acessa aquela herança e começa a desfrutar dela. Então esse filho pecador estava dizendo que o pai para ele estava morto, porque na sua ignorância ele não vive para agradar o pai. Então ele está matando o pai enquanto ele não reconhece, ele não vive para esse pai. Quando finalmente esse filho cai em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Entendimento de filho. Eu sou filho, mas até o servo do meu pai, aquele que não entende e não desfruta da paternidade, ele tem alimento. Até aquele que é ignorante quanto à paternidade de Deus e ainda vive como servo, ele recebe alimento, porque ele é servo desse pai que é bom. E eu estou aqui com fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. O arrependimento, ele nos encaminha para o acesso à paternidade. E ele vai lá e fala isso com o pai, e o pai diz, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel, que representa a autoridade. Sandália nos seus pés, que representa que ele não é um escravo, ele é um filho. E matem um novilho gordo. Faremos o banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então a gente vai ver o filho mais velho falando sobre que ele não se irou, não quis entrar na casa e fala, pai, eu tô aqui com você sempre e você nunca
matou um bezerro para celebrar com os meus amigos. E o pai fala, tudo que eu tenho é seu. Você sempre está comigo. Mas tínhamos que comemorar esse dia, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nessa parábola, nós temos 4 personagens. O filho pecador, que fala sobre independência. Aquele filho, ele quis agir pela natureza humana. E a palavra nos diz que viver pela natureza humana nos encaminha pela destruição. E foi exatamente isso que esse filho viveu. Pela própria força dele, ele gastou tudo que ele recebe do pai, ele passou necessidade, ele foi envergonhado, humilhado a tal ponto de trabalhar com os porcos e desejar comer a comida dos porcos e não poder. É o maior nível de humilhação para um judeu. Trabalhar com porco já é absurdo, agora comer da comida do porco e não conseguir é assim, a maior hipérbole para um judeu entender de maneira mais exagerada possível. Então aqui Jesus está falando que a independência leva a esse lugar de destruição. Então os pecadores sendo relatados, o pecado nos leva a ter independência, que nos leva a sermos destruídos. Então você ser um filho independente vai te levar para a destruição. Do outro lado, a gente tem o filho que vive na escassez. Eu tenho acesso a tudo isso, mas eu não posso desfrutar, porque meu pai não me deu nem um bezerro. Aquele filho que tem a mente de escravo, ele sempre vai viver na escassez, porque ele não desfruta do pai. Ele acha que o pai é um senhor, aquele pai autoritário, severo e cruel. Assim eram os fariseus e assim era o relacionamento dos fariseus com Deus. Nós temos o pai sendo revelado por Jesus nessa parábola. E nós também temos o filho. Como assim, Elan? Um terceiro filho? Sim. Jesus ali, anunciando essa parábola, ele estava mostrando o que é ser filho do relacionamento. Esse é o 4º personagem dessa parábola. E é isso que ele tem para mim e para você. Que sejamos filhos do relacionamento. Que não vivamos de maneira independente. Que não tenhamos escassez, porque o nosso Pai, ele nos deu todas as coisas. Que nós entendamos quem é esse Pai, a revelação desse Pai, e possamos desfrutar do relacionamento com Ele. Não me interessa se você é presbiteriano, pentecostal, adventista, católico, sei lá, mais outras filosofias, CCB, sei lá o que, barará. Não interessa. A Bíblia não está falando se você é pastor, levita, músico, mestre e sei lá mais o que. A Bíblia está falando que você é filho de Deus. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Jesus vem nos ensinar o que é ser filho. E é sobre isso que a gente vai falar agora e começar a caminhar para o final. Ainda tem muita coisa importante para falar. Jesus nos mostra o exemplo de filho perfeito. Está lá em João 5, do 16 ao 23. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, ele se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e mostra tudo o que ele faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados, pois assim como o pai dá a vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá a vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar. Mas para que todos honrem o filho como honra o pai, quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. E aqui a gente vai continuar nesse pensamento de orfandade. A gente precisa vencer a orfandade para acessar esse lugar de filho que Jesus vem nos apresentar. Se você não acessar esse lugar,
você não vai viver plenitude no Evangelho. Você não vai viver plenitude na caminhada cristã. Nós podemos ter o melhor pai do mundo. O que nós esperamos desse pai? Qual expectativa você tem sobre a paternidade de Deus? É muito lindo e muito romântico quando a gente fala dessa expectativa que nós temos com Ele. Mas a minha pergunta para você, e foi a pergunta que eu fiz na aula de sexta-feira, é: e a expectativa que Ele tem com você? Todas as expectativas de paternidade, elas são supridas na paternidade de Deus. Mas e na sua vida? A sua vida supre todas as expectativas que o pai tem com o filho? Você revela que você é filho de Deus através da sua vida? Eu falei do que nós devemos esperar de um pai. E o que o pai espera de um filho? Um pai espera... Calma aí. Um pai espera conexão e relacionamento sem barreiras. O pai, ele veio para ter conexão. A palavra nos garante que a nós foi confiada a maravilhosa mensagem da reconciliação. E nós clamamos como embaixadores de Cristo: reconciliem-se com Deus. Ele quer que todos estejam num relacionamento com Ele. Aqueles filhos estejam relacionando com Ele. Segundo lugar, Ele quer respeito e obediência. Ele quer que nós confiemos nele a tal ponto, um relacionamento de confiança, onde nós respeitamos os seus limites e obedecemos a sua direção. Que não sejamos como Jonas, que sabe quem Deus é, mas vivemos pela nossa vontade e tomamos um caminho oposto. Que falemos: sim, o destino é esse, é árduo, é difícil, vai me custar meus seguidores, me posicionar desse jeito, vai custar minha popularidade, vai custar algumas coisas que eu construí através de relacionamentos e construir com a minha própria força? Sim, meu filho, vai te custar tudo isso. Então tá bom, meu pai, eu vou porque eu confio, eu respeito, eu obedeço. E em terceiro lugar, um pai espera de um filho continuação da missão e legado. Vocês serão minhas testemunhas quando do céu descer sobre vocês poder. Em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Façam discípulos de todas as nações. Preguem o evangelho a toda criatura. Por meio de vocês, a maravilhosa mensagem diz: reconciliem-se com Deus. Ele conta conosco. Ele nos deu uma missão. Ele nos confiou uma missão. E nós, como filhos, precisamos dar continuidade a essa missão. Jesus, sendo o Filho perfeito, diz: vocês se espantam por causa dessas obras? Eu vos digo a verdade, vocês farão obras ainda maiores do que essa, por meio do meu Pai. Esse é o único jeito. Um órfão, ele não tem destino. E o órfão, ele tem alguns sintomas. Ele nos mostra, a orfandade, ela grita em algumas atitudes. A primeira atitude da orfandade é lutar pelo amor. Nós achamos que pelo nosso serviço, nós achamos que por muitos fazer, nós achamos que porque nós servimos em 4 ministérios, nós achamos que porque nós lideramos uma célula, nós achamos que porque nós somos pastores, que Deus nos ama mais. Não, Ele não te ama mais. Se você peca, Ele não vai te amar menos. Se você prega e 500 pessoas se convertem, Ele não vai te amar mais. O amor dele é incondicional. E esse amor, ele já foi derramado em Cristo Jesus. Esse amor, ele já está derramado. O que você precisa é acessar e desfrutar desse amor. Ele não vai te amar mais pelo que você faz, ele não vai te amar menos pelo que você deixa de fazer. Você vai acessar mais, uma maneira mais profunda, esse amor, se você caminhar em respeito, obediência, vivendo pela missão, e você vai desfrutar menos desse amor se você se afastar dele, se você rejeitar ele. E é sobre você, é sobre o filho. O órfão, ele fica vivendo, buscando o amor, um amor que ele não vai encontrar, porque ele já foi derramado e ele quer sempre mais, mais e mais. Então,
lutar por amor, achar que nós merecemos, nós não merecemos. A graça é um favor imerecido e ela já está derramada em Cristo Jesus. Segundo pilar da orfandade, os sintomas da orfandade, é ver um Deus distante e ver um Deus julgador. Já falei sobre isso quando eu falei do pai autoritário. Terceiro sintoma da orfandade é rigidez. Não conseguir aceitar amor e não conseguir demonstrar amor. Não conseguir aceitar e desfrutar de um relacionamento e não conseguir também se relacionar com as pessoas. Pelas suas feridas durante a vida, pelo seu relacionamento com seu pai, com seus amigos, relacionamento amoroso, relacionamento com líderes na igreja. Você vai colecionando feridas e você vai alimentando essa orfandade, não se abrindo para novos relacionamentos e não aceitando que pessoas conheçam a você. Você vive uma vida rígida, fechada e privada. Isso é um sintoma de orfandade. Um outro sintoma que é muito perigoso, quiçá um dos mais perigosos de um órfão, é a comparação. O nosso pai não nos deu identidade, não nos deu destino, e então nós ficamos olhando para a identidade do outro, ficamos olhando para o destino do outro, para onde ele está indo, para as obras que ele realiza, e queremos que aquilo seja na nossa vida como é na vida dele. Porque nós não entendemos o nosso pai, nós não recebemos a identidade do nosso pai, e nós não recebemos o destino do nosso pai. E por isso nós nos comparamos com tudo isso que o pai derramou sobre aquela outra pessoa. Então, comparação é um veneno na relação de paternidade com Deus. Um outro é a inferioridade. Os outros sempre são maiores. Aquele filho é o filho predileto. Ele se tornou líder porque o pastor gosta mais dele do que de mim. O pastor foi na casa dele, o pastor foi tomar café com ele porque ele tem mais dinheiro do que eu, porque ele é mais influente do que eu. Aquela pessoa foi escolhida para pregar porque ele puxa saco do pastor. Esse pensamento de inferioridade, ele vai mostrar e vai gritar uma orfandade interna. Não aceitar críticas, não aceitar correção, não aceitar limite, é o relato de um filho de um pai permissivo. Também grita sobre orfandade. Alguém te corrige, vou sair do Bikingdom porque o Elan falou algo que eu não estou satisfeito. Eu vou mudar de igreja porque o meu pastor falou algo que não gosto. Meu pastor, fulano não me abraçou na igreja. Então eu vou sair da igreja. Mimimi, filho mimado, filho órfão, filho imaturo, aquele que não conhece, não teve limite, não recebeu correção e não tem um relacionamento sincero, não construiu um relacionamento com o seu pai. E isso também vai falar de um coração ferido. Aqueles que não conseguem liberar perdão. Aqueles que não conseguem liberar perdão, aqueles que falam, cara, eu não consigo perdoar essa pessoa. Também fala de uma ferida de orfandade. Por quê? Mateus 6, 14 e 15, lá no Sermão do Monte, Jesus nos garante: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus está colocando o perdão como algo condicional, relacionado à nossa ofensa. Nós liberamos perdão e nós acessamos perdão. Então, se você não perdoa, se você não libera perdão, você não vai acessar perdão. João 1, do 10 ao 13 diz o seguinte, e aí a gente vai para o último tópico dessa aula. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de paixão ou de vontade humana, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus. Nós somos filhos dele e desfrutamos disso
independente da nossa classe social, independente de qualquer coisa, do lugar que você vive. Não interessa o seu passado, não interessa o que fizeram com você. Se você crê nele, se você recebe, você acessa, você é um filho. Não se afaste dessa identidade. E aí, para encerrar, a gente vai falar da maturidade, desse relacionamento de pai e filho maduro. Nós não podemos ser filhos mimados, nós não podemos ser filhos imaturos. Nós precisamos viver uma vida madura. A Bíblia fala claramente no texto de Gálatas 4, do 1 ao 7, que nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Versículo 1 diz o seguinte: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus os tornou herdeiro dele. Paulo está falando aquilo que Jesus falou. Assim, Paulo como Jesus relatavam Deus como Abba, Pai. Eles estão mostrando de um relacionamento maduro e de um relacionamento sincero com o Pai. O filho, enquanto ele é menino, enquanto ele é criança, ele não pode desfrutar da sua herança. Ele está na mão de administradores e tutores, até a idade determinada pelo seu pai. Então nós temos uma idade espiritual determinada pelo nosso pai para acessarmos certas promessas. Então, para acessar algumas promessas, você vai precisar amadurecer, você vai precisar crescer. Se você não está vivendo aquilo que Deus te prometeu ainda, pensa: por que eu não estou vivendo? Se Deus já preparou, se Ele declarou no mundo espiritual, já aconteceu, já está pronto. Se Ele está me preparando, o que falta? A maturidade, amadurecer. Aí sim, quando você está na idade determinada pelo seu pai, você acessa essa herança. Você começa a desfrutar de certas promessas. Nós não trabalhamos como escravos. Nós não somos escravos. Nós somos filhos. Nós não trabalhamos para Deus. Nós não somos servos de Deus. Nós trabalhamos com Deus. O servo, ele trabalha para o seu senhor. O filho, ele trabalha com o seu pai. Então não tem essa mentalidade de eu trabalho para Deus, eu sirvo a Deus, eu sou filho e eu trabalho com o meu pai. Essa é uma mentalidade que vai mudar o seu relacionamento com Deus e vai destravar muita coisa na sua vida. Exemplo de maturidade e amor. Gênesis 22, do 1 ao 2. Diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Como que a gente pode ter o amor de um pai por um filho, a quem você tanto ama, e oferecer esse filho como sacrifício no mesmo texto? É o mesmo texto, é o mesmo versículo. Deus não pensou e falou no outro. Não. Enquanto Deus convoca, ele fala: você tanto o ama, agora vai e entregue ele a mim. Oferecer ele como sacrifício significa oferecer para Deus, entregar para Deus. Será que nós temos maturidade como a de Abraão
para pegar aquilo que você fala é meu e entregar para Deus? Será que se Deus falasse, pegue o seu trabalho e entregue ele para mim como holocausto, você teria coragem, você amaria Deus e obedeceria a Deus a tal ponto de entregar o seu trabalho a Ele? Você entregaria a sua reputação a Deus? Eu sei que você é uma pessoa muito importante. Eu sei que no meio da sociedade muitas pessoas te admiram, mas vá até o Moriá, pegue a sua reputação, a sua influência e ofereça ela como sacrifício. Vá e anuncie a minha mensagem. Quando você anunciar a minha mensagem, muitas pessoas vão te rejeitar. Muitas pessoas vão parar de andar com você. Muitas portas vão ser fechadas. Então, eu quero esse Isaac. A minha pergunta para você é: Abraão demonstra maturidade. Abraão demonstra que um filho que entende o que o seu pai quer e um pai que tem maturidade suficiente para entregar o seu filho. Você tem maturidade suficiente para renunciar àquilo que Deus te pede para renunciar? Então a pergunta que fica para você agora é: qual é o Isaac que você deve oferecer como sacrifício? Quando Abraão está levando Isaac para o Moriá, ele está tirando Isaac da mão da mãe, né? Você, filho, vai comigo agora. Eu sou o seu pai, eu vou levar você para o monte. Ali está falando da vida árdua, está falando de quando o filho ele sai de casa, está falando de quando o filho ele para de depender do seio materno e agora ele vai pronto para a vida. Nós estamos sendo preparados para a vida, nós estamos aceitando a correção de Deus para uma vida cristã madura, nós estamos aceitando o limite de Deus para correção para uma vida cristã madura. Nós estamos preparando os nossos liderados para uma vida cristã madura. Nós estamos preparando nossos filhos para uma vida adulta, madura, que revele princípios e cristãos, para quando ele chega numa faculdade, ele não abandone a fé e fala: não, minha fé não é forte o suficiente para essa chopada, para essa galerinha, porque meu pai e minha mãe não me prepararam para a vida adulta. Eles me prepararam para filho mimado, para filho adolescente, mas para a vida adulta eu não estou pronto. Então, um pai, ele leva um filho para uma caminhada madura. Um filho, enquanto é criança, ele ainda não vai... Eu estou me empolgando aqui, quase que eu derrubei o microfone. O filho, enquanto ele é criança, ele não vai desfrutar da herança. Tá bom? Dei até um soco aqui no negócio aqui. E agora a gente encerra. Deixa eu só ver se ainda tá gravando, tudo certo? Tá. Agora a gente encerra falando que muita gente fala: ah, mas Deus é esse pai do esmilinguido, né? Que ele é pai de todo mundo. Deus é o paizinho, o pai de todo mundo. Não, Deus não é pai de todo mundo. Todos somos criaturas de Deus, mas nós só somos filhos dele quando o aceitamos, quando recebemos a sua salvação. E nós temos também, além dos filhos de Deus, nós temos os filhos do diabo. Elan, que você vai falar de diabo? E quando você está falando de paternidade, não sou eu, meu lindo, que estou falando, não. É Jesus. Vamos falar lá dos filhos do diabo? João 8:44. Jesus dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala o seu próprio idioma, pois é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia fala que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Ele vem para matar, roubar e destruir. E a Bíblia também nos relata que a natureza humana, ela leva para a destruição. Fala que viver pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós vivemos no pecado e quando nós vivemos pela nossa própria força, na natureza humana, no seu desejo, aquilo que você quer, a liberdade, faça aquilo que te faz feliz, você está caminhando para cumprir a missão do diabo, que é levar o pecado, que leva à morte e levar à destruição, que é o que a natureza humana te leva. Você, quando vive pela sua própria natureza, você está indo de encontro, você está indo ao encontro o propósito do diabo. E quando você vive isso, você está vivendo uma mentira. Então você está se tornando filho dele.
Porque vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala o seu próprio idioma, pois é mentiroso e pai da mentira. Não venhamos a viver uma vida pela nossa natureza humana. Não vamos viver pela nossa vontade. Vamos nos sujeitar a Deus, entender que Ele é Pai, que nós somos filhos e que nós somos maduros. E como diz Romanos 8, do 18 ao 19, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus vão se manifestar. Essa é a minha convocação para vocês. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Nós vemos uma agenda infernal que está sendo colocada agora. Não só uma agenda política, mas uma agenda espiritual com o levante do satanismo. Uma agenda agora censura, uma censura na internet, onde nós não podemos mais pregar nada, onde uma pastora fala sobre a fé que ela tem no avanço da sua filha que é autista, e agora as pessoas começam a criticar essa pessoa. E agora nós vemos uma exposição no Parlamento Europeu, onde colocaram Jesus crucificado com um outro homem por cima dele, e depois Jesus com seu discípulo, com os homens, com correntes, uma coisa extremamente absurda. Nós vemos um avanço da agenda do inferno, e quem vai combater esse avanço são aqueles de Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus. E como essa manifestação ela pode ser impactante? Quem pregou para Billy Graham? Eu não sei quem pregou para Billy Graham. Quem discipulou o Billy Graham? Ninguém sabe quem discipulou o Billy Graham. Mas todos nós sabemos qual foi a influência, o impacto do ministério de Billy Graham nessa terra. Quem você tem discipulado? Quem você tem cuidado? Quem você tem liderado? Talvez o seu nome não seja falado daqui a muitos anos, mas essa pessoa que você pegou como bebê e você tem andado, caminhado na fé, pode ser aquela pessoa que vai revolucionar, que vai protagonizar, aquela pessoa que vai iniciar um grande avivamento em uma cidade, um grande avivamento em alguma aldeia, ou aqui, na sua família, no seu trabalho. Você não sabe qual vai ser o fruto daquilo que você está fazendo na vida de alguém, mas você vai fazer independente disso, porque o Pai que está no céu já viu e já preparou o futuro desse filho. Então eu e você, como líderes espirituais, como pais espirituais que estamos conduzindo a verdadeira paternidade a esse filho, precisamos levar essas pessoas a uma ativação, a uma manifestação, a uma revelação dos filhos de Deus. Um homem que representa isso muito bem é o Sr. Nicholas Winton. Ele salvou 669 crianças judias na Segunda Guerra Mundial. Durante um programa, a apresentadora fala: Sr. Nicholas, muito obrigado pelo seu trabalho, foi muito nobre aquilo que você fez. E eu não sei se você sabe qual é o fruto disso, mas quem aqui na plateia foi uma das crianças salvas por Sr. Nicholas? E muita gente levanta. E aquele homem começa a chorar, porque ali famílias foram formadas, ali negócios começaram a existir, ali, quem sabe, ministérios começaram a existir, mas ali muitas histórias foram criadas por causa da atitude daquele homem. Então, o meu chamado para você hoje é: nós precisamos entender a paternidade, nós precisamos entender que nós somos filhos, precisamos amadurecer essa identidade de filho para acessar heranças, acessar promessas e aí viver o que Romanos 8 nos diz: a manifestação dos filhos de Deus. Essa geração depende de você. Lembra, um pai, ele pode abortar o destino de um filho se ele não for um pai presente. Então nós pedimos que eu e você, homens, mulheres, crianças e adolescentes, tenhamos o entendimento disso e venhamos nos levantar como pai da nossa geração. Quem não teve pai, nós seremos pais. Não, como eu falei, não de maneira amorosa, dessa maneira romântica, mas nós conduziremos essas pessoas à paternidade do nosso Deus. E eu quero orar por você para a gente poder encerrar. Paizinho, Abba, muito obrigado pela oportunidade de falar do teu amor. Muito obrigado porque hoje nós ouvimos a grande história revelada nas Escrituras, que é o amor do seu Pai pelos seus filhos. Eu peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo invada o coração de cada um
que tem marcas e feridas de orfandade. Que cada pessoa que está me ouvindo agora possa ser curado na sua identidade com o pai espiritual e que também possa buscar o seu pai terreno se ele ainda for vivo, ou então liberar o perdão para o pai espiritual e também receber o perdão desse pai pela maneira que ele se comportou ou ela se comportou como filho, Senhor. Nós pedimos agora esse batismo de paternidade nas nossas vidas e nos nossos corações, para que nós venhamos, Pai, desfrutar do relacionamento de filho com o Senhor. E que venhamos também crescer e amadurecer para podermos acessar a herança, acessar as promessas e viver a manifestação dos filhos de Deus. Agradecemos ao Senhor por essa palavra ministrada. Sê conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo aqui. Você tem um pai. Nós somos seus irmãos, somos seus amigos e queremos caminhar com você durante essa jornada. Se você ainda não faz parte de uma célula, elas vão voltar na primeira semana de junho. Então manda uma mensagem pra gente, eu quero estar com vocês. E a gente já vai te encaminhar, tá bom? Vamos juntos ser a cultura do reino. Deus te abençoe. Manda essa mensagem para pelo menos 50 pessoas, que eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir disso, tá bom? Fica com Deus e tamo junto.